Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que saudade que eu tava de chegar aqui na sua casa, né, pra gente ter essa nossa conversa, esse nosso encontro diário. E ó, voltamos. Hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro, estamos iniciando o nosso quarto bimestre. Você já parou pra pensar como que tá pertinho de acabar o ano e você entrar de férias? Incrível, não é mesmo? Então, ó, anima aí, pega o seu livro de matemática, que é a nossa aula de hoje, e abre com a tia na página 227. Isso mesmo, porque é ali que começa o nosso assunto de hoje. Multiplicação. Muito legal, né? Quem tá animado aí para começar e para começar essa conversa? Eu tô muito animada. E você vai se surpreender no final, eu tenho certeza que você vai falar, tia, mas eu já fazia multiplicação e nem sabia que estava fazendo. É isso aí. Então vamos começar a entender isso? Olha aí no seu livro, na página 227, a gente tem uma imagem, né, da loja de bicicletas. E tem esse painel aqui mostrando que nessa loja tem 2 modelos de bicicletas e 3 cores diferentes disponíveis. Partindo dessa informação, tem a pergunta número 1. Há quantas possibilidades de montar uma bicicleta nessa loja? Como é que a gente vai pensar nas possibilidades com as informações que a imagem está dando? Vamos lá no passo a passo aqui, fazer um esqueminha junto com a tia e entender isso? Nós temos a bicicleta 1, né? O modelo 1. E o modelo 2, que é o que a loja oferece, 2 modelos. Em cada modelo, a loja tem 3 cores disponíveis. Então, ó, uma cor, 2 cores, 3 cores. Aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3. São as cores vermelha, aí aqui azul e amarela, ok? E no modelo 2... ela oferece as mesmas cores, vermelho, azul e amarela. Quando a gente monta esse esquema, fica bem fácil, porque logo a gente percebe que tem 3 possibilidades de compra no número 1 e existe 3 possibilidades de compra do modelo 2. Logo, 3 mais 3... nós descobrimos que essa loja oferece 6 possibilidades de compra. Isso mesmo, através da adição de números iguais, 3 mais 3, que é o grupo que está sendo oferecido, nós descobrimos que é 6, ok? A outra pergunta está assim, número 2. Sabendo que uma buzina custa R$5, qual é o valor de 2 buzinas? De novo, vamos aqui, ó. Uma buzina, vou até fazer de cor diferente para a gente destacar uma conta da outra. Ó, uma buzina, R$5. Logo, quer saber 2 buzinas. Então, a gente já tem que fazer 5 mais 5. É a mesma quantidade porque é o mesmo produto. 2 vezes, certo? 5 mais 5 é igual a 10. Tá bom, tia Carol, você falou que ia ensinar pra gente hoje multiplicação e tá falando de continha de adição? Exatamente. Por quê? Porque você vai descobrir junto comigo que a multiplicação nada mais é que a adição de quantidades iguais. Quer ver como é que isso funciona na prática? Vamos aqui, ó. 3 possibilidades de um modelo de bicicleta. 3 possibilidades do outro modelo de bicicleta. Logo, nós temos 2 modelos de bicicleta versus 3 possibilidades em cada um. Formamos a continha 2 vezes o número 3. Pensa aí comigo. 2 vezes o número 3, que é igual a 6. Entendeu a lógica? Vamos ver agora na buzina como isso acontece? 2 buzinas, cada uma custando R$5.
Logo, a gente tem 2 buzinas versus o valor. 5. 2 vezes o número 5, 5 mais 5 é igual a 10. Viram que legal? Quando a gente conecta e vê que a multiplicação nada mais é do que somar quantidades iguais quantas vezes for preciso. Tá confuso? Fica não. Assiste esse vídeo que a tia vai colocar na sequência e aí com imagens, com ilustração, para você entender o mecanismo de multiplicação. Depois você volta comigo para a gente ver isso no seu livro como é que é, ok? Vai lá! Acabo de chegar do supermercado e tenho uma dúvida, Matias. Você acha que as 8 caixas de hambúrguer que eu comprei serão suficientes? Tudo depende da quantidade de crianças que virão à sua festa. Você já sabe? Sei sim. No total somos 30. Quantos hambúrgueres você comprou no total? Não consegui calcular. Acho que para calcular a quantidade de hambúrgueres que você tem no total, você deveria fazer o que fizemos na escola com os pacotes de figurinhas, lembra? Crianças, como podem calcular a quantidade de figurinhas que temos dentro desses 3 pacotes? Temos que ler quantas figurinhas traz cada pacote e depois somar essa quantidade 3 vezes. Muito bem, Matias. Aqui diz que cada pacote traz 5 figurinhas. Eu já calculei, professora. No total são 15 figurinhas. Como você resolveu, Maíko? Eu somei 5 mais 5 mais 5 e deu 15. Muito bem. Agora vou mudar a quantidade de pacotes para 6. Temos que somar os 5 6 vezes. Você quer dizer fazer uma conta como esta? Isso, e essa conta dá 30 figurinhas. Meus parabéns para todos! Mas o que aconteceria se eu desse para vocês uma caixa com 25 pacotes de figurinhas? Teríamos que somar 25 vezes o mesmo número e ficaríamos um pouco cansados. Você tem razão, Matias. É uma conta muito longa. Por isso, vamos aprender como calcular quantas figurinhas temos no total, sem ter que usar a soma. Utilizaremos a multiplicação, uma operação muito mais fácil que somar muitas vezes o mesmo número. Agora há pouco, todos calcularam que em 3 pacotes de figurinhas temos um total de 15. E resolveram a conta somando 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15. Isto é, repetiram 3 vezes o número 5. Depois fizemos a mesma coisa, mas com 6 pacotes. Repetimos 6 vezes 5 e deu 30. Você tem razão, Lu. E como em toda operação é necessário utilizar um sinal. Neste caso, da multiplicação. Vamos substituir a palavra vezes por este sinal. Então, se eu tenho 25 pacotes de figurinhas e cada um traz 5, tenho que pegar o 25 e... isso dá 125, não é? Isso mesmo, muito bem, Michael. Tenho que calcular quantos hambúrgueres tem nessas 8 caixas. E quantos hambúrgueres traz cada caixa? Aqui diz que cada caixa tem 4. E quantos somos no total? Todos virão. No total somos 30. Se eu comprei 8 caixas e cada caixa contém 4 hambúrgueres, vou ter 8 vezes 4, isto é, 32. E vai dar? Sim! E sobram 2. Que sorte! Não preciso ir comprar outra caixa. E aí, gostou? Viu que fácil quando a gente entende o mecanismo da multiplicação? Então agora, ó, vem com a tia no seu livrinho, acompanhando na página 228, para a gente dar continuidade aos exemplos e às formas, às possibilidades de multiplicação. Vamos lá, ó. Adição de parcelas iguais. Sobre a mesa foram colocadas 4 cestas com 2 maçãs em cada uma delas. A gente observa aqui na imagem, ó. 1, 2, 3, 4 cestas. E em cada uma nós temos 2 maçãs, ok? Para saber o total de maçãs, podemos fazer uma adição ou uma multiplicação. Como assim? Vamos lá? No processo de adição, vocês sabem, vamos lembrar aqui, né? Quando a gente fala em adição,
nós somamos quantidades. E o símbolo da adição é o sinal de mais. Quando nós falamos em subtração, que é fazer a diferença de uma quantidade em relação a outra, diminuir, nós usamos o símbolo da subtração. E hoje aqui, nesse contexto, você vai aprender que a multiplicação é quando nós precisamos somar quantidades iguais várias vezes, e aí nós usamos o símbolo da multiplicação, que é o sinal de vezes, é um xizinho que representa a multiplicação, ok? Pensando nisso, vamos lá. Pensar nessa gravura usando a adição. Nós temos 4 cestas e em cada uma 2 maçãs. Então, ó, 2 maçãs mais 2 maçãs mais 2 maçãs mais mais 2 maçãs, ok? 4 cestas, 1, 2, 3, 4. Formamos um grupo de 4 cestas com 2 maçãs, 4 grupos de 2. E aí, através da adição, chegamos ao resultado final. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Muito bem. Logo, 4 grupos de 2 é igual a 8. Agora, como que nós pensamos isso em multiplicação? Nós temos 4 grupos, 4 cestas, ok? Vezes, qual a quantidade em cada grupo? 2 maçãs. 4 vezes o número 2. 4 vezes o número 2 sendo somado para chegar na resposta final. 8. Viram que fácil? Viram que legal? Continua aí embaixo, nós temos outro exemplo. Deixa eu apagar aqui, ó, e vamos lendo junto com a tia. Nessa ilustração, nós vemos a quantidade de carrinhos que o Lucas arrumou em cada caixa, né? Ele pegou os seus carrinhos e guardou nas caixas. São quantas caixas, crianças? Observem aqui, ó. Ele separou 3 caixas, ok? E em cada caixa ele colocou 4 carrinhos, a mesma quantidade. Para saber o total de carrinhos, podemos fazer uma adição ou uma multiplicação. Vamos pensar juntinhos aqui novamente? Nós temos, no formato de adição, nós vamos pensar que uma caixa possui 4 carrinhos. Na outra caixa, nós temos mais 4 carrinhos. E na terceira caixa, mais 4 carrinhos, ok? Então, foi formado 3 grupos, porque são 3 caixas, com 4 carrinhos em cada uma. Quantos carrinhos o Lucas arrumou aí no final? Quantos carrinhos ele guardou nessas caixas? 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 9, 10, 11, 12 carrinhos. Se você contar aí as unidades, você vai ver 12 carrinhos também. Agora, como que a gente pensa isso em multiplicação? Do jeitinho que está exemplificando aí no seu livro. Ó, 3 caixas, vamos olhar as imagens. 3 caixas vezes quantos carrinhos em cada caixa? 4. 3 vezes o número 4. Então, é o mesmo que somar o número 4 3 vezes, chegamos ao resultado 12. E aí, podemos afirmar que Lucas guardou 12 carrinhos ao todo. Isso é para você entender que a multiplicação é a adição de parcelas iguais, certo? Dúvida? Acredito que nenhuma, ok? Vamos para a página 229 para a gente ver mais exemplos, mais possibilidades através de imagens para entender a multiplicação. Tá aqui assim, ó. Observe a sala de vídeo de uma escola.
Então você olha aqui, ó, a sala de vídeo. Ela está dividida em fileiras. Você pode pensar nessa sala de vídeo aqui, ó, em fileiras. Na horizontal, aí tá marcada aqui, ó, fileira 1. Isso, primeira fileira, segunda fileira, terceira fileira, quarta fileira. Ou olhar essas fileiras na posição vertical, que é em pezinha, tá? Aí da mesma forma aqui, ó, primeira fileira, segunda fileira, terceira, quarta e quinta. Analisando dessa forma, vamos aqui, ó. Note que na ilustração as poltronas foram dispostas em 4 fileiras com 5 poltronas em cada uma. Ou você pode pensar 5 fileiras com 4 poltronas em cada uma. Para saber o total de poltronas da sala de vídeo, podemos fazer. Vamos representar aqui juntinho com a tia. Deixa eu apagar essa continha que eu havia feito aqui. Vamos lá falar no exemplo de 4 fileiras, né? Vamos analisar a posição das fileiras na horizontal. 4 fileiras com 5 cadeiras em cada uma. Então, ó, uma fileira com 5 cadeiras, mais uma fileira com 5 cadeiras, mais uma fileira com 5 cadeiras, mais uma. Então, ó, um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos de fileiras com 5 cadeiras em cada uma. Nós chegamos ao resultado, ó, 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. Chegamos ao resultado através da adição. Mas quando a gente pensa que nós temos 4 fileiras versus vezes, né? 5 poltronas, 5 cadeiras em cada fileira. É a mesma conta. 4 vezes o número 5, que é igual a 20. Logo, nós descobrimos que nesse auditório aí, nessa sala de vídeo, nós temos 20 cadeiras. Agora, se a gente pensasse de outra forma, com a outra possibilidade. Deixa eu pegar aqui a outra cor. Vamos lá. Se você pensasse em 5 fileiras com 4 poltronas cada uma. Aí você já ia ver aqui, ó. 4 poltronas em uma fileira. 4 poltronas na segunda fileira. 4 na terceira fileira. Mais 4 na quarta. Mais 4 na quinta. Temos 1, 2, 3, 4, 5 fileiras com 4 cadeiras em cada uma delas. Então, você faz 4 mais 4. 8. 8 mais 4. 12. 12 mais 4. 16. Muito bem. 16 mais 4. Chegamos ao resultado 20. São possibilidades diferentes, mas da mesma continha. E como que a gente pensa essa adição aqui na forma de multiplicação? Muito fácil também. Você tem 5 fileiras versus vezes 4 cadeiras em cada uma. 5 vezes o número 4 é igual a 20. Viu como que é fácil fazer a continha adicionando parcelas e também analisando imagens. Embaixo tem mais um exemplo a partir da caixa de abacaxi. Como que a gente pode pensar aqui, ó, essa conta olhando essa figura? Nós podemos pensar quantos abacaxi é uma caixa, ok? Só que na caixa a gente tem uma fileira, 2 fileiras, olhando por esse ângulo. E cada fileira, né? Uma fileira aqui, outra fileira aqui, cada uma com 1, 2, 3, 4 abacaxis. 2 fileiras, cada uma com 4. 2 vezes o número 4. Aí tá aqui, ó, 2 vezes 4 igual a 8.
E a outra possibilidade, você pensar em duplas, ó, uma fileira, depois aqui 2 fileiras, 3 e 4. 4 fileiras com 2 abacaxis em cada uma. 4 vezes o número 2, que também dá 8. Portanto, a gente vê e afirma que tem 8 abacaxis nessa caixa. Bem fácil, não é mesmo? Vamos virar com a tia na página 230 para você ver uma outra forma, né, de usar a multiplicação, que é combinando possibilidades, do mesmo jeito que a gente fez lá no exemplo da loja de bicicletas. Vamos aqui, tia vai apagar o quadro. Vamos pensar comigo. Analisa essa imagem aí. Tá falando, ó, e assim, tem que escolher entre 2 cachecóis, o branco e o vermelho. E 3 toucas. Ela tem 3 toucas, a vinho, a roxa e a marrom. E os 2 cachecóis. Veja quantas maneiras diferentes ela poderá usar os cachecóis e as toucas que ela tem. Ela pode usar a touca vinho com cachecol branco, a touca vinho com cachecol vermelho, a touca roxa com cachecol branco, a touca roxa com cachecol vermelho, a touca marrom com cachecol branco e a touca marrom com cachecol vermelho. Então, ela tem 3 possibilidades de touca vezes 2 possibilidades de cachecol. 3 vezes o número 2, que é a mesma coisa que 2 vezes o número 3, dando um total de 6 possibilidades, 6 maneiras diferentes dela usar as toucas e os cachecóis que ela tem. Isso na continha fica aqui, ó, como está exemplificado aqui embaixo. 2 vezes 3, 6. Ou 3 vezes o número 2. Da mesma forma que nós vimos aqui a ilustração. E a Si comprou mais 2 cachecóis. Um cinza e um preto. Então agora ela passou a ter o branco, o vermelho, o cinza e o preto. Agora ela tem 4 cachecóis, ok? 4 possibilidades de cachecol. E continua com 3 toucas, vezes 3 toucas. Veja agora como calcular o total de maneiras diferentes para ela usar os seus cachecóis e as suas toucas. 4 vezes o número 3. A gente pode fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3. 4 vezes, ou pensar em 3 vezes o número 4. Que vai dar o mesmo resultado. Vamos fazer juntinhos? Vamos lá, ó. 4 vezes o número 3. Ou 3 vezes o número 4. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Então, aqui nós descobrimos que 4 vezes o número 3 é igual a 12. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 9, 10, 11, 12. Então, nós descobrimos que 4 vezes 3 ou 3 vezes 4 é a mesma coisa que 12. E a Si agora tem 12 possibilidades de usar os seus cachecóis e as suas toucas de maneiras diferentes. Viu como é fácil? Mais fácil do que a gente pensava? Na página 231, exemplifica mais uma forma de você descobrir que é através da proporcionalidade. Falar a palavra proporcionalidade certa é mais difícil do que fazer essa conta aqui. Quer ver? Vamos lá. Tá aqui. Bruno foi a uma banca comprar pacotinhos de figurinhas. Cada pacotinho custa R$2. Então tá aqui, ó, a banca de jornal e uma tabela
mostrando para vocês que um pacotinho, o valor dele em reais, R$2. Logo, 2 pacotinhos tem que ser 2 mais 2, R$4. 3 pacotinhos, 3 vezes o número 2. 2 mais 2 mais 2, R$6. 4 pacotinhos, R$8. 5 pacotinhos, R$10. Observa que a cada pacotinho que foi aumentando, uma quantidade de pacotinho que aumentou R$2. Por quê? É o valor do pacote de figurinhas. Isso é proporcionalidade. Aumentou, a cada quantidade que foi aumentando, nós fomos acrescentando R$2 ao total dessa compra. Se Bruno comprar 5 pacotinhos, ele pagará R$10. Por quê? Porque 5 vezes o número 2, deixa eu apagar aqui, 5 vezes o número 2 é igual a 10, está escrito aí no seu livrinho, 5 vezes 2 é igual a 10. Se Bruno comprar 6 pacotinhos, ele está aumentando uma quantidade, né, no valor de R$2. Logo, 6 vezes o número 2 ou 2 vezes o número 6, nós descobrimos que ele vai gastar R$12. Percebe que a cada quantidade que foi aumentando, nós acrescentamos mais 2 ao resultado. Se Bruno comprar 10 pacotinhos, pagará R$20. Como é que a gente sabe isso aqui? Vamos continuar aqui na nossa sequência. 6, aí 7 pacotinhos, 8, 9, 10. Vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Igual 10 pacotinhos. Vezes R$2 é a mesma coisa que 2 vezes 10. Então, sabemos que Bruno vai gastar R$20. Viu que legal? Observe que os números da coluna dos preços formam uma sequência. O termo seguinte é sempre adicionado ao anterior 2. Vamos lá, finalizar aqui para você entender isso visualmente. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. 7 vezes o número 2, que é a mesma coisa que 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 8 mais 8, 16. 2 vezes 9, que é a mesma coisa que 9 mais 9, 18. Logo, 2 vezes 10, 20. A cada uma unidade que você aumentou na quantidade de pacotes, nós aumentamos nossa sequência aqui mais 2, ó, 10 mais 2, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 2, 16. 16 mais 2, 18. 18 mais 2, 20. Isso é proporcionalidade. Isso é multiplicação. Isso aqui é uma tabela de multiplicação que nós conhecemos com o nome de tabuada. Mas isso a gente vai aprofundar mais para frente. O que você precisa saber é que a multiplicação é a mesma coisa que somar quantidades iguais quantas vezes forem necessárias. Se a gente está falando de uma proporção de 2, vai aumentar de 2 em 2. Se a nossa proporção for um grupo de 3, aumentando de 3 em 3. Se for um grupo de 4 coisas, vai aumentar a cada número da coluna aqui, vai aumentar de 4 em 4. E assim, qualquer tabuada, qualquer multiplicação que você tiver que fazer. Mas fica tranquilo aí que a gente vai treinar isso ao longo dos dias e das semanas, tá bem? Agora, tem uma observação aí nessa página, lá embaixo, aqui na 231, tem uma observação que tá assim: aprenda o nome dos termos da multiplicação. Você lembra que quando nós aprendemos a adição,
vocês aprenderam os termos da adição, que era parcela, a primeira parcela, segunda parcela, se tivesse a terceira parcela, e o resultado é soma ou total. Nos termos da subtração, você aprendeu que a gente tinha minuendo, que é o primeiro número, subtraindo, e o resultado nós chamamos de resto ou diferença. E na multiplicação, você tem, vamos aqui pensar na continha aqui, ó. 3 vezes 2 é igualzinho, tá no seu livro, ok? Aqui em cima é o fator. Aqui, fator. E o resultado é o produto. Olha que legal! Na multiplicação, assim como a adição, esses números têm o mesmo nome. Aqui no caso, fator e fator, e na adição, parcela e parcela, porque a ordem deles não vai alterar o resultado, que na multiplicação nós chamamos de produto. Gravou? Então vamos lá. Termos da multiplicação: fator, fator, produto. Ou na continha armada, fator, fator, produto. Conversamos a beça, falamos de várias possibilidades. Agora vamos treinar? Para isso, vem com a tia para a página 232 e para o nosso próximo vídeo, que é só de explicação dos exercícios. Vamos comigo lá?